como lidar com as mentiras. Os filhos mentem, contam histórias, inventam coisas e situações que não existem, que não estão acontecendo, só para se safar de algum problema? E aí, o que fazer nesse momento? Vamos falar sobre isso? Muitas vezes as crianças começam a mentir, principalmente as pequenas. Elas têm uma imaginação fértil, começam a contar situações, dizer que aconteceu certas coisas que realmente não aconteceram. Isso muitas vezes pode acontecer porque a criança tem a imaginação fértil. E aí começa a contar histórias, inventar histórias. Isso é comum, né, das crianças. Mas quando a gente percebe que é uma situação que ela está mentindo para sair de algum problema, que ela acha, né, situação que ela não quer fazer determinada coisa, ou que quer que os adultos façam para ela, e aí vai contando uma mentira, vai contar outra. Como é que podemos fazer com isso? O que é necessário fazer para ajudar essa criança a parar de mentir? Bem, precisamos analisar algumas coisas também. Analisar o porquê da mentira. Porque muitas vezes a criança está mentindo porque ela está com medo. Medo do escuro, medo do monstro que está debaixo da cama, porque na imaginação dela tem algum monstro, tem algum bicho embaixo da cama no escuro, de repente. Seria interessante colocar ali um abajur, né, aceso ali para a criança não ficar com medo. Pode ser também que as crianças inventem histórias devido à reação do adulto. De repente ela quebrou alguma coisa, quebrou um objeto, e ela mente com medo daquela reação, com medo da punição, né, do que o adulto vai, né, fazer com ela. Então é importante a gente analisar o porquê aquela criança está mentindo. Analisar a situação toda, porque de repente tem algum motivo dela estar agindo daquela forma. E às vezes nós adultos é que estamos incentivando a mentira pela nossa reação. Sabe que a gente briga, bate, faz, né, muita coisa, deixa de castigo? De repente é por isso, e a criança, para se safar, né, dessa situação, ela mente. Então é importante a gente perceber também qual é a reação que você tem quando a criança faz alguma coisa errada. Outra forma também que você pode ajudar essa criança a não mentir, a evitar a mentira, é contando histórias. As histórias ajudam muito, principalmente com as crianças menores. Quando você pode contar, por exemplo, aquela história do menino e o lobo, não sei se vocês conhecem essa história, mas era a história de um menino que vivia num vilarejo e ele gostava de mentir. Aí você vai contando, olha, tinha um menino num vilarejo que ele falava que tinha um lobo. E como aquele vilarejo as pessoas eram, né, pastores, cuidavam de ovelhas, as pessoas temiam, né, muito os lobos. Então ele contava, olha o lobo, né? Era mentira, não era verdade. E aí as pessoas corriam, ficavam assustadas quando vê o menino estava rindo, porque não era verdade, não tinha nenhum lobo. E o menino fez isso uma vez, fez isso duas vezes, contou de novo uma terceira. Aí as pessoas começaram a falar, não vamos mais acreditar nesse menino. Esse menino mente muito, então não vamos mais acreditar nele. Até que um belo dia, realmente um lobo apareceu no vilarejo, o menino foi o primeiro a ver, e o menino gritou, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo. O menino sempre mentia, então ninguém foi lá resolver ver o que estava realmente acontecendo. E aí o lobo atacou o menino e matou o menino. Essa historinha a gente pode contar aos filhos para que eles entendam que a mentira não vale a pena, que a mentira pode trazer prejuízo para ele. A gente conta essa historinha para as crianças, mas a gente pode também usar de certos provérbios, né? Que nossos pais gostavam muito de falar para a gente, né? Mentira sem perna curta, né? Contar outras situações, outras histórias. Inventa uma história. Ah, que o menino falou o nome do menino tal, da menina tal. Aconteceu isso, um dia ela mentiu e aconteceu isso. Pode inventar uma história também, não precisa ser somente essa do lobo. Mas é importante porque a criança aprenda, porque elas gostam de história e elas prestam atenção nas histórias e elas veem ali elas como se elas estivessem vivenciando naquele momento da história. Então é importante usar histórias para fazer a criança entender que a mentira não é boa, que a mentira só traz prejuízos. Agora vamos entender com os adolescentes. Aí os adolescentes é a coisa um pouco mais diferente. Historinhas só não vão resolver.
Se o adolescente está mentindo, e aí, vamos perguntar para ele: por que você está mentindo? O que você pretende a conseguir com essa mentira? Por que você fez isso, né? Por que essa mentira vai te trazer algum benefício? Faça perguntas. É importante fazer perguntas ao jovem para ele raciocinar, para ele refletir o porquê ele está mentindo e que aquilo não é bom para ele, ou para a família, ou para todo mundo. É importante os pais ensinarem aos filhos a refletir. Não fique instigando mais a mentira, tipo assim, eu vou ver até onde ele vai com essa mentira, quero ver até onde essa mentira vai chegar. Não, não faça isso. Vá logo direto. Se você sabe que ele está mentindo, já resolva, já pergunte o que está acontecendo. Eu vou até contar um relato do que não fazer quando os filhos estão mentindo. Vou contar um relato pessoal. Um dos meus filhos, né, certa vez, eu o deixava no curso, né, num curso de inglês, e de lá eu deixava ele de carro e de lá eu ia para um curso que eu estava fazendo no mesmo horário. Então, eu sempre fazia isso, né, deixava ele lá na porta do curso, ele entrava, eu saía de carro e ia para o meu curso. Até que um certo dia, eu lá no meu curso, de repente, eu vejo uma ligação, né, da escola, lá do curso, e a coordenadora me ligando, dizendo que os alunos haviam visto o meu filho lá, que ele havia entrado, mas que ele tinha saído, ele não estava na escola. E eu logo saí do curso e fui lá até onde era o curso dele, e fui ver, né, entrei, pedi para entrar no banheiro, falei, vai que esse menino tá passando mal, alguma coisa. Não, nada. Tinha um terreno baldio ao lado, né, dessa escola de idiomas. Eu fiquei lá me pendurando, olhando e vendo se por acaso não estava ali, se alguém fez alguma maldade e jogou ele ali. Quer dizer, a cabeça da gente fica, né, a mil, que o filho deveria estar naquele lugar e não estava. E nisso eu liguei, né, pro pai do meu filho, perguntando, ele também não soube, ele foi para lá também e nada. De repente, quando faltava assim 5 minutinhos para a aula acabar, quem eu vejo vindo lá de cima de um shopping, que tinha tem um shopping próximo a essa escola de idiomas, quem eu vejo descendo? Esse, meu filho, mais um colega. Gente, eu fiquei possessa. Por quê? Na hora eu peguei pelos ombros dele, eu sacudi. Como você pode fazer isso? Como você sai do curso, sai para andar, ir por aí passear e não está lá dentro? E eu deixo você aqui, como é que você faz isso? Eu fiquei tão nervosa que o pai dele falava, calma, fique calma. Eu falei, eu não vou ficar calma, eu vou bater nesse menino, porque ele fez isso e eu estava apavorada. E o que eu fiz? Cheguei em casa, bati, dei castigo, briguei, fiz tudo o que não devia fazer. E eu fiquei sabendo, fui conversar com outras mães, que outras mães viram isso acontecer outras vezes. Aí eu dei o castigo maior por vários meses. E aí, conclusão, não resolveu. Não adiantou bater, não adiantou brigar, não adiantou dar castigo, vários castigos, várias repreensões. Por quê? Eu não ajudei ele a refletir. Eu simplesmente reagi, mas reagi com a minha raiva, com a minha frustração, com a minha preocupação, e não resolveu. Porque ele continuou mentindo depois, eu descobri outras mentiras, e aí eu vi. Hoje em dia, né, depois de estudar disciplina positiva, eu vi que realmente não resolvia. Aquela forma era a forma mais errada que tinha para ajustar aquela situação. Então, hoje eu percebo que eu devia ter feito diferente. Naquela situação, eu devia ter conversado. Eu tinha ter feito ele refletir pela preocupação, que, né, me deixou ali preocupada, fiquei com medo dele ter sido assaltado, dele ter sido sequestrado, de estar acontecendo algo de mal com ele. Eu deveria ter refletido que aquilo ali não era bom para ele estar fazendo aquilo, burlando as aulas,
que era uma coisa boa para ele estar lá dentro, era para o bem dele, para a educação dele. E que eu teria que ter feito perguntas. O que você acha que teria acontecido se ninguém tivesse me avisado? O que você acha que teria acontecido se realmente alguém te sequestrasse, fizesse alguma coisa de mal com você na rua, porque você não estava dentro lá do curso onde eu te deixo, sempre? Então é importante a gente conversar. Não brigue, não grite, que não vai resolver realmente, só vai criar revolta. É tanto que hoje em dia, ele está adulto, ele fala que ele ficou revoltado com aquilo, com a minha reação, ele ficava revoltado com a minha forma de corrigi-lo. Então, eu não criei nele uma consciência naquela época de que ele estava fazendo errado e que ele precisava mudar. Então, o conselho é: converse, principalmente se seu filho é adolescente, converse, faça perguntas para que ele reflita. Por que é importante ele mentir? É bom para ele? Que resultados ele vai ter mentindo? Será que aquilo ali vai levá-lo a um bom resultado? Converse com seu filho. E com as crianças, converse e conte histórias, que você vai ver que o resultado vai ser bem melhor do que eu tive naquela época. Meu nome é Elaine R. Silva, sou educadora parental com foco em disciplina positiva. Comente aqui, e você? Já teve reações explosivas como eu tive com seus filhos quando descobriram a mentira deles? Conte aqui. Também mande esse vídeo para aquele amigo, aquele parente que está precisando dessas dicas. Comente aqui, dê um like para o YouTube ver que esse vídeo é bom, que realmente gera valor e ele vai indicar esse vídeo para mais pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau!